Hoje é 18 de maio de 2025 e conforme estava programado, foi previsto e nós avisamos, estamos mais uma vez sendo encurralados por mais uma gripe das galinhas. Tudo isso que nós estamos vivendo da Agenda 2030 da ONU, do falso desenvolvimento sustentável e que é alimentado pela mentira do aquecimento global, começou lá pelo início dos anos 2000 com a gripe dos porcos, a gripe das galinhas e a gripe das vacas, dos animais. Lembrem, a carne e os ovos são alguns dos alimentos mais importantes e mais nutritivos para nós. É por isso que todas estas doenças, elas são sempre nos animais. Lembra também, como disse o meu amigo Jairo num vídeo que eu acabei de compartilhar, tem mais os peixes aí nesse contexto todo. Então, por favor, prestemos atenção. Os grandes produtores entraram na arapuca do esquema do Codex Alimentários lá pela década de 70 ainda. Aceitaram a biotecnologia, aceitaram os transgênicos. Todos nós aceitamos o êxodo rural. Nós saímos do campo, viemos para as cidades, na imensa maioria das pessoas, e aí alguns produtores centralizaram a produção. É por isso que tem os grandes aviários, é por isso que tem os grandes chiqueiros de porco, porque nós que produzíamos a nossa própria carne, somos poucos que seguimos produzindo a nossa própria carne. E agora, para efetivarem o plano iniciado no Codex Alimentários e que vai culminar com a transição alimentar, eles precisam criar esses problemas. A gripe da galinha, a gripe do porco, a gripe da vaca e a gripe do povo também. Entendo, porque a gripe do povo também está junto no pacote. Para daí eles fazerem normas e restringirem que nós continuemos produzindo os nossos próprios alimentos naturais e saudáveis para nos enfiar em goela abaixo a transição alimentar, que é composta do quê? De falsos alimentos produzidos sinteticamente em laboratório ou à base de inseto, por onde eles vão botar tudo que é tipo de lixo para adoecer nós, mas principalmente para impedir que nós que produzimos os nossos próprios alimentos continuemos produzindo os nossos próprios alimentos. Então, por favor, é tudo planejado, é tudo organizado. E a imensa maioria dos grandes produtores entrou na armadilha, caiu na arapuca, se meteram nisso e meteram todos nós juntos. Isso tem que ser dito. Quem alimenta a cadeia produtiva, utilizando as sementes das grandes sementeiras que controlam as sementes, quem alimenta a máfia e a indústria dos maquinários agrícolas, quem alimenta a máfia dos seguros agrícolas, está ajudando esse esquema todo a nos destruir. Então vamos lá, nós precisamos enfrentar. Tem um vídeo meu aqui, é só as pessoas voltarem, eu expliquei lá atrás. Um presidente da República decretou o fim da gripe do povo. Um ano depois, outro presidente veio e decretou a gripe das galinhas. E agora, o mesmo presidente que decretou a gripe das galinhas está começando a decretar a nova gripe das galinhas. Ei, povo, chega, deu! Nós precisamos voltar para o tempo de antigamente. Nós precisamos cuidar da nossa própria vida. Para isso, os produtores vão ter que entender o problema e nós, quem não é grande produtor, também tem que entender. Nós precisamos enfrentar. Eu avisei, muitos avisaram. Isso é a farsa, a infâmia da transição alimentar que o Congresso brasileiro aprovou um monte de lei para que essas instruções vindas de fora do Brasil passassem a ser aquilo que nós temos que acatar. Então cobra do teu deputado federal, de todos os deputados federais, dos senadores e vamos cobrar do governo federal. Chega, basta, isso é tudo programado e planejado.
e até 2030 eles querem executar tudo.